Nesta semana, em A Viagem, você verá Carmen descobrindo que o misterioso mascarado é, na verdade, seu grande amor Adonai, e sua reação choca a todos. E mais, Dinah sofre uma crise dentro do avião rumo ao Caribe, obrigando o piloto a retornar em emergência. E não para por aí. Bia encontra provas contra Ismael e descobre que o pai tem um passado criminoso assustador. Mas antes de eu te contar todos os detalhes, já peço que clique no botão de gostei e se inscreva no canal para não perder nenhum vídeo novo. Guiomar pira na batata ao descobrir que a filha não está em casa e diz a Francisca que está pensando em chamar a polícia. A empregada tenta contemporizar, dizendo que não é para tanto, e a fazendeira, desconfiada, aperta a mulher, perguntando se ela sabe para onde Raul levou Andresa. Francisca desconversa e tenta dar aquela enrolada na patroa, mas a mulher está obcecada e a empregada se vê obrigada a conversar que o casal saiu bem cedo e avisou que só voltava à noite. Guiomar não se conforma e diz que Andressa pode estar em perigo, afirmando: o marido dela não serve nem para trocar um pneu. Se aparecer um ladrão, ele é bem capaz de dar a minha filha como refém. Ele é covarde. Nesse exato momento, Raul e a esposa chegam em casa e a fazendeira faz o maior dramalhão, abraçando a filha e dizendo que estava apavorada com o sumiço dela. O rapaz se irrita e decide ir para o quarto, enquanto Guiomar continua com a chantagem emocional, dizendo: fiquei sozinha aqui. Fiquei o dia inteiro sozinha. Fiquei estalando de dor de cabeça. Deve ser invenção de velha chata mesmo, né? Depois, você estava com seu marido, não ia lembrar de mim. E tudo por causa de um passeio. Um passeio que você não podia perder, né? Porque seu marido é especialista em passeios. Porque no batente, ele não quer pegar. Ele é o culpado de você estar me abandonando. Ele é o culpado de você estar se afastando de mim. Do quarto, Raul escuta a conversa das duas e não gosta nada da atitude da esposa, que acaba dando razão à mãe por não querer mais discutir. Nesse meio tempo, na casa de Alberto, outra sessão espírita está rolando, sob a batuta do doutor, que faz a primeira oração, dizendo assim: abre a porta para mim. Lembra pelo menos uma vez que eu estou à espera do teu despertar. Sabes quem sou eu? Sou tua consciência maior, sua força cósmica que move o universo. Eu sou o amor. Para, pensa, procura dentro de ti mesmo. Lá me encontrarás. No Vale das Sombras, o espírito de Alexandre visualiza novamente os seres de luz, vestidos de branco, salvando algumas almas penadas que andavam por ali. Entre eles, o pai de Otávio. Alexandre tenta conversar com eles e diz: ei, vocês aí? Me ajuda a sair daqui, vai? Bom, eu tomei umas drogas aí, mas eu não achei legal não. E essa imundície aqui. Estou com fome, estou com sede, estou fedendo. Quando eu consigo descarregar o ódio dos meus inimigos, eu volto pior. Não sei o que vai ser de mim. Estou me sentindo tão sozinho. André então explica que ele e seus companheiros podem ajudar o espírito do rapaz a viver do outro lado, afirmando que a vida não termina nunca, mas ele precisa querer. Desesperado, Alexandre descobre que, para ser salvo do Vale das Sombras, ele precisa perdoar. Indignada, a alma penada diz que jamais vai perdoar seus inimigos e se afasta novamente, indo para os cafundós do Judas e gritando: nunca! Raul decide enfrentar a sogra e diz que ela não pode colocar a filha naquela sinuca de bico. A fazendeira se defende, alegando que não disse nada demais e só reclamou de ter sido deixada sozinha o dia todo. Andressa aparece de banho tomado e diz ao marido que sua mãe tem razão, deixando o cara ainda mais indignado. A fazendeira resolve se meter na conversa e diz: Andressa, por favor, não fica se humilhando na frente do seu marido. Eu sei que a ideia de me deixar aqui e me abandonar só podia ser dele. O cara até tenta dizer que é normal um casal sair para passear, mas não adianta. Andressa continua tomando as dores da mãe e ainda diz que os dois foram egoístas por não terem pensado na mulher, que esteve muito doente há pouco tempo. Raul vaza para o quarto e, sem dizer uma palavra, começa a arrumar as malas. Andressa aparece, tentando convencer o marido a não sair de casa, mas ele avisa que não está disposto a ficar aturando os desaforos da sogra. E, se isso acontecer novamente, ele não vai se aguentar e diz: você é quem tem que decidir. Você. Eu continuo te amando, continuo te querendo do mesmo jeito. Mas você tem que tomar uma decisão. Se você resolver que você me quer na sua vida, me telefona, me liga, que em 10 minutos eu estou de volta. Eu não aguento mais os caprichos da sua mãe. Socada aqui dentro de casa, na marra. Estou começando a achar que ela está esclerosada. Dona Guiomar sempre foi uma mulher de fibra. Sempre foi uma mulher que teve amor próprio. Escutar as coisas que ela escuta de mim e continuar aqui dentro, tem alguma coisa errada, Andressa. Ela não está batendo bem da cabeça. Antes de ir embora,
Raul conta que vai para o apartamento de Theo e ainda comenta que o que dói mais é a esposa sempre acatar as palavras da mãe. A moça decide argumentar, dizendo que foi o marido que foi buscá-la na fazenda e coisa e tal, mas acaba perguntando se ele quer que ela mande a mãe embora. Sendo sincero, Raul responde: "Quero, Andresa, quero. A verdade é que eu não suporto mais olhar para a cara da dona Guiomar, e ela também não suporta mais olhar para a minha." Na casa de Ismael, Bia, chateada com tudo o que está acontecendo, decide se levantar da mesa e Tato vai atrás dela. A garota pergunta ao rapaz se ele acha que seu pai tem algo a ver com tudo o que aconteceu com Alberto, e o moço diz que a única coisa que pode afirmar é que seu padrinho nunca mexeu com droga. Ismael aparece contando que correu tudo bem na delegacia, onde foi depois, pois o cara que foi identificado como inversor do apartamento de Alberto confessou tudo. Agenor fala com Lisa por telefone, crente que a filha está em São Paulo, fazendo um curso de estética. O taxista passa o telefone para Carmen falar com a amiga e, em seguida, vai para a cozinha conversar com Zeca e conta que se meteu numa fria, pois teve a ajuda de Sininha para conquistar Fátima, mas agora não sabe mais o que vai fazer, pois apesar de estar cortejando uma das mulheres, na verdade, está apaixonado pela outra. Enquanto isso, na clínica, que recobra mais uma vez a consciência e vê Lisa, disfarçada de mascarado, dormindo no sofá. O rapaz decide dar uma conferida e, ao tirar a máscara do indivíduo, descobre que é a namorada. Lisa acorda de susto e o rapaz comenta que deve ter tido outro surto e quer saber há quantos dias está internado. Ele também pergunta que roupa é aquela que a moça está vestindo, mas ela prefere dar um abraço no arquiteto. Nesse meio tempo, todo mundo vai puxar o saco de Sininha, que está de cama, até que Tibério aparece com uma bandeja de comida, dizendo que fez aquele bobó especialmente para ela e começa a dar comida na boca da mulher, deixando Fátima indignada. Do outro lado da cidade, Andressa e a mãe fazem as pazes e Guiomar aproveita a situação para dizer à filha que acha que seria muito bom as duas fazerem uma viagem. A moça diz que não pode deixar o marido de lado, mas a fazendeira senta o sarrafo no genro, dizendo que o cara não serve para a moça, pois preferiu deixar a esposa sozinha e se mandar. Minutos depois, Raul fala com a esposa por telefone e descobre que ela vai viajar com Guiomar e as passagens já estão compradas. O moço, indignado, diz que, se der, vai se despedir da esposa no aeroporto. Assim que desliga o telefone, o rapaz desabafa com a família e diz: "A Andressa vai viajar para o Caribe com a mãe, pois Dona Guiomar acha que a filha precisa se distrair. Mas eu conheço os planos daquela megera, só que eu não posso impedir, ela só escuta a mãe. Agora você calcula, 15 dias, sob a influência daquela jararaca, ela vai e não volta. Eu conheço muito bem os planos da Dona Guiomar." Raul tem uma ideia e tenta convencer Diná a viajar com Andressa e Guiomar, mas a mulher diz que não pode ir, principalmente depois do piripaque que teve. E, alguns minutos depois de receber mais uma orquídea do falecido Otávio, Diná muda de ideia e avisa ao irmão que decidiu viajar com Andressa e Guiomar. Na chácara, Dudu pede a Dolores para fazer pipoca, pois ele está com sua amiga Pati. Os dois conversam sobre Tato, e o garoto diz que o irmão está muito esquisito desde a morte do pai, e chegou até a brigar com Okida. Tato aparece e obriga Dudu a se atirar na piscina com ele, mas quase afoga o garoto. Alberto, acompanhado por Okida e Glória, chegam bem na hora e conseguem tirar Dudu da piscina. Furioso, o médico dá uma bronca no afilhado e avisa a ele para nunca mais encostar a mão em seu irmão. Todo molhado, Tato, visivelmente influenciado pelo espírito de Alexandre, começa a rir da cara do doutor. Diná vai até a locadora e conta às sócias que vai viajar para o Caribe com Andressa e Guiomar. Carmen avisa para a mulher ir tranquila, pois vai resolver tudo por ali, com a ajuda do banco, que pode fazer um planejamento de pagamento das contas para a loja. Assim que sai dali, Diná vai até a casa da Estela contar sobre a sua viagem e o motivo que a fez decidir ir para o Caribe tão de repente. Estela diz não acreditar que a irmã vai se dispor a ser babá de Andressa e ainda comenta que Raul deveria resolver seus problemas sozinho. Diná, então, pede à irmã para ficar em sua casa, pois assim ela poderia tomar conta de Maroca e Pati enquanto ela estiver fora, e a mulher aceita na hora, dizendo que a viagem vai fazer bem à irmã, que deveria tentar se distrair um pouco. Enquanto isso, Otávio vaga pelo Vale da Luz e se depara com Samuel, que conta que está procurando por sua alma gêmea. O espírito do rapaz conta que é o meu amor por várias reencarnações. Na última vez, nós tivemos missões diferentes, mas na próxima eu tenho certeza de que voltaremos juntos.
porque nós não temos mais por que ficarmos separados. Nós não trazemos mais karmas negativos, e o que sentimos um pelo outro é amor. Eu sei que existem muitos casos como o meu, mas também sei que não são a maioria. Meio triste, Otávio então comenta: se for assim, eu ainda tenho esperança, porque eu tenho uma alma gêmea. Ela está encarnada, e a saudade dói. Dói muito. Samuel então conta que, no seu caso, foi seu amor quem ficou esperando por ele, e passaram uma vida inteira longe um do outro. De repente, Júlia aparece, e Otávio descobre que sua falecida esposa é a tal alma gêmea de Samuel. No além, Otávio confessa estar surpreso a Samuel, por saber que a sua esposa, em vida, é a alma gêmea do rapaz. O casal explica a Otávio que ficou junto em várias outras encarnações, e como todo mundo, eles passaram por momentos difíceis, mas também conheceram a felicidade. Eles também explicam que cumpriram sua missão, e agora podem, finalmente, ficar juntos por toda a eternidade. Otávio, então, resolve citar o nome de Alberto, dizendo que o médico era seu grande amigo e coisa e tal. Mas Júlia se lembra de perguntar se o advogado chegou a receber a mensagem que ela mandou através do doutor. Otávio diz que sim, lembrando da carta psicografada de Júlia. Então, explica. O nosso amor é como o seu com a Dina. Mas, nessa etapa de evolução, nós não podemos ficar apegados aos irmãos da Terra. Otávio. Só que o advogado não pensa assim e confessa: comigo acontece o contrário. As lembranças da Dina, dos nossos filhos, que agora são apenas irmãos para você, são fortes demais. Me deixam triste. Eu sei que eu devia estar feliz e radiante de estar cercado de tanta beleza, mas eu sinto falta da Dina, dos nossos filhos. Júlia, então, explica que quando o advogado estiver preparado, terá permissão para descer à terra. Samuel aproveita para explicar ao recém-chegado que a missão do casal é orientar aqueles que vão voltar ao corpo físico e viver na terra uma nova existência. De repente, os sinos começam a tocar, interrompendo a conversa de Otávio, que decide seguir o rebanho e descobrir o que mais tem para acontecer naquele lugar. Um círculo se forma e os espíritos iluminados começam a rezar. Na clínica, Theo pede a Lisa que explique a ele tudo o que está acontecendo, mas o psiquiatra do rapaz chega, antes que a moça possa explicar alguma coisa ao namorado. Ele pede para ficar a sós com o médico e pede que o doutor seja sincero e diga o que ele está fazendo ali. E Sérgio então conta: bom, vamos no início. Você foi encontrado numa estrada, dizendo que se chamava Ronaldo e que tinha matado uma pessoa. Você ainda disse que a culpa era da Elisa. O rapaz não entende nada, mas o médico continua a explicação e diz que ele está internado na clínica há 3 dias. Theo acha que agora realmente está ficando maluco, mas Sérgio dá continuidade à sua explicação e diz: seu problema é uma epilepsia psicótica. Há muitos tipos de epilepsia, e essa é uma delas. Não precisa ficar assustado. O problema é que os exames de rotina não deram nada. Então eu fiz novos exames e a partir daí eu vou poder fazer um diagnóstico e achar a solução. Nós vamos achar um tratamento adequado para você e não vai ter mais problema. E enquanto no escritório do falecido Otávio, Dina recebe o dossiê que pediu de Queiroz, na pensão, o papo da mulherada e sobre o casamento de Naná e Hélio. A bailarina quer saber se as amigas não acham que o delegado é um pouco velho para ela. Mas Sininha toma a palavra e diz: você também não sabe o que você quer. Tá sempre em dúvida. Coisa impressionante. Quantas vezes eu não ouvi você dizer que você preferia um homem mais velho, inteligente, que te desse segurança? E depois, os anos passam e você vai ficar aí encalhada, tá? Tibério aparece dizendo que vai à casa de Alberto e coisa e tal. Mas Fátima não gosta do jeito que a amiga está tratando o hóspede e resolve pedir explicações. Só que a Genor aparece de regata lilás, exibindo os músculos, e diz à dona da pensão que precisa muito falar com ela. A mulher até tenta empurrar o vizinho para a dona do salão de beleza, mas o cara insiste em falar com ela. Sininha, então, leva o taxista para a cozinha e Fátima aproveita para dar em cima de Tibério. Só que a dona da pensão aparece, aparta o casal e ainda dá uma bronca na amiga. Na cozinha, a Genor toma coragem e pede a Sininha em casamento. Mas a mulher acha que o sujeito está falando de Fátima e o parabeniza, dizendo para ele não perder tempo e aproveitar que a mulher está de bobeira na sala. Sem jeito, o taxista pergunta à dona da pensão se ela entendeu direito o que ele acabou de falar, e repete a pergunta, deixando claro que quer se casar com ela. A mulher toma um susto e diz não estar acreditando no que está ouvindo, pois, até onde sabe, ele gostava de Fátima e coisa e tal. A Genor, então, começa a beijar a mão da mulher, elogiando-a dos pés à cabeça e dizendo que adora os versos que ela faz. Sininha cai na gargalhada e tira um livrinho do armário, mostrando de onde ela tira os tais versos, para a total decepção do sujeito. A Genor fica ofendido e diz que fez papel de idiota, mas Sininha não perde tempo e insiste para o cara ir até a sala falar com Fátima. O cara titubeia,
Mas a dona da pensão pega o vizinho pela mão e diz à amiga que o sujeito quer convidá-la para ir ao cinema, pondo um ponto final naquela situação. Dina vai à clínica para dizer a Lisa que vai viajar e aproveita para convidar a mocinha para jantar em sua casa, pois quer aproximá-la de sua filha, já que a cabeleireira pretende se casar com Theo. As duas decidem ir ao quarto do arquiteto, e Dina conta que resolveu o problema que houve no escritório de arquitetura, avisando que conversou com o Maneco e o projeto do mini shopping e do rapaz novamente. Mauro, por sua vez, insiste em dar em cima de Bárbara, mas Sininha aparece na locadora, dizendo que precisa falar imediatamente com Carmen. Do lado de fora, a dona da pensão conta o que descobriu e diz que o antigo namorado da moça é o mascarado. Carmen fica furiosa e chorando diz: "E a senhora acha que tenho pena dele? O que eu estou sentindo é ódio. A gente ia casar e ele fugiu. Ele sumiu. A senhora tem ideia do que eu sofri por causa dele, dona Sininha? E o pior, esse homem fingindo ser meu amigo, me enganando esse tempo inteiro. Mas isso não vai ficar assim. Ele me paga." Minutos depois, Carmen vai até a praça onde Adonai está brincando com as crianças, mas chega tarde demais, pois o cara tinha acabado de embarcar com a meninada no ônibus escolar. Do outro lado da cidade, na casa de Dina, Guiomar e Raul trocam farpas, e a fazendeira diz: "Eu não vou voltar para a fazenda porque eu acho que a minha filha precisa muito mais de mim do que a fazenda. Apesar dela ser casada, não deixa de ser minha filha, não é verdade? Aliás, Raul, você nunca soube muito bem como cuidar da sua esposa, porque como marido você deixa muito a desejar. Está vendo, Maroca? Está vendo? Qualquer coisa, ele briga, grita, pega as malas, vai embora, faz parte do número dele." Maroca tenta defender o filho, mas a discussão continua, até que Raul lembra à sogra que ela prometeu e vai cumprir o prometido. Ou seja, quando ela voltar da viagem, vai pegar as malas e vai direto para a fazenda. A discussão agora é entre Maroca e Guiomar, mas a fazendeira continua soltando o seu veneno até que Raul decide voltar e encarar a sogra, mandando ela calar a boca e dizendo: "Não vai falar assim na casa da minha irmã, não. Eu grito quantas vezes eu quiser, porque sua mãe é má educada, uma jararaca, uma mexera." Andressa se mete na briga, dizendo que o marido está faltando com o respeito com a sua mãe, mas o cara não quer saber e diz: "Você mete uma coisa na sua cabeça, Andressa. Quando voltar dessa viagem, vai ter que escolher. Ou fica com a sua mãe, ou fica com o teu marido." E no escritório de arquitetura, Mauro comenta com os colegas que Theo não está bem e está indo até a clínica para visitar o amigo. O telefone toca e é o Maneco. Mauro volta correndo para atender a ligação e descobre que o projeto do mini shopping voltou para o escritório. Enquanto isso, Alexandre continua vagando pelo Vale das Sombras, fugindo das almas penadas que querem arrastá-lo ainda mais para as trevas. Ismael, por sua vez, conta a Regina que tem gente na sua cola e acha que os dois vão ter que se mandar. A mulher diz que o amante colocou tudo a perder por causa da sua vingança, mas o sujeito diz que eles podem dar a volta ao mundo, pois dinheiro é o que não falta. Regina lembra de Bia, mas o sujeito avisa que pretende levar a garota com ele. Bem na hora, a menina chega e ele trata de convencer a garota a viajar, dizendo que, diante da magnitude da viagem, a escola não tem importância. Beatriz avisa que Estela não vai deixá-la sair do país, mas Ismael garante que vai convencer a ex-esposa a autorizar a filha a acompanhá-lo. E, naquela noite, os dois vão até a casa de Estela, que diz à filha que a coordenadora da escola ligou, preocupada com as faltas da garota. Bia explica que andou dormindo muito tarde e teve dificuldade de acordar, mas comenta que tem uma novidade para contar a ela e diz que vai conhecer a Europa. Tentando ser imparcial, a mulher diz que aquilo é muito bom e quer saber se a garota e o pai pretendem viajar nas férias. Ismael conta que, na verdade, está pensando em viajar em seguida. Bia continua saboneteando a mãe, tentando conseguir a permissão dela, mas Estela é firme e avisa que, apesar de sentir muito decepcionar a filha, não pretende deixar que ela abandone a escola para viajar e manda Ismael transferir a trip para a época das férias, depois das provas finais do colégio. A garota fica brava e começa a discutir com a mãe, mas Estela deixa claro que não vai compactuar com aquilo e é melhor deixarem para as férias. Ismael avisa que a garota vai viajar de qualquer jeito, mas Estela avisa que nenhum juiz vai permitir que uma menina de 15 anos saia do país sem a autorização da mãe. O sujeito tenta ser intimidador e avisa: "Olha aqui, Estelinha. Eu vim aqui, na sua casa, com a nossa filha, com um amigo, em paz. Agora, se você quiser medir forças, tudo bem. Porque eu tenho como tirar a Beatriz do país sem precisar de assinatura de ninguém. Por isso, a Beatriz vai." Otávio caminha triste pelo além e encontra André, que pergunta ao espírito do advogado se ele estava à sua procura. O sujeito diz que sim e ainda comenta que o mestre já deve saber o motivo. André então diz: "Você quer voltar à Terra para rever certas pessoas. Isso é possível,
Mas depende de você. Você tem que estar em perfeito equilíbrio para rever certas pessoas amadas e depois retornar para continuar sua evolução espiritual. Pense bem. Você acha que está em condições de fazer esse retorno? Diante da afirmativa de Otávio, André manda o cara fechar os olhos e se concentrar na pessoa que ama. De repente, o advogado se vê de volta à sua chácara no Rio de Janeiro. Ele consegue entrar na residência em sua forma etérea e vê Dudu conversando com Glória, enquanto Tato aparece enxugando mais uma garrafa de uísque. A governanta tenta enfiar um pouco de juízo na cabeça do rapaz, mas ele desdenha a mulher e diz: "Em primeiro lugar, dona Glória, eu não te devo nenhuma satisfação. Em segundo, eu sou dono do meu nariz. E agora, eu mando nessa casa. Quem mandava aqui está morto, enterrado e esquecido." Glória fica brava e contesta na alegação do moço e diz, enquanto manda Dudu, que estava ouvindo a conversa, ir para seu quarto: "Olha que eu não posso ficar quieta diante das coisas que eu estou vendo. Meu Deus, está tudo errado." Porém, Tato não baixa a crista e responde: "Não diga. O que foi que eu fiz para te deixar tão nervosinha assim? E por causa do jeito como falo do meu pai? Que coisa ridícula. Você não consegue mesmo esconder que era caída pelo velho, né? Só faltava se deitar no chão para ele pisar em cima. Capacho." A mulher fica ainda mais indignada e exige respeito, mas o rapaz continua desacatando a governanta e diz: "Ah, corta essa, Glória. Eu sou macaco velho. Eu sei que você está com esse japonês só para não ficar solteirona. Imagina se ele soubesse o que já passou aqui em casa. Sabe, eu estou com vontade de ter uma conversinha particular com ele e explicar umas e outras, sabe? Acho que é o meu dever de patrão." Dudu resolve entrar em cena e defende Glória, mas Tato não para de falar. E com o retrato do pai nas mãos, dispara: "A Glória sabe que eu estou falando a verdade. Anda, fala a verdade para ele. O Eduardo não é mais nenhum garotinho, não. Que romântico. A criada fiel, que dedicou a vida inteira para cuidar da família do patrão. Vai, fala aqui na minha cara que eu estou mentindo. Está morrendo de saudade dele, não está? Anda, fala." Otávio, do além, mais concentrado em sua antiga residência, acaba visualizando os filhos se pegando no pau e fica preocupado. Glória se mete na briga e, usando a energia do falecido patrão, que enviou sua força a ela pelo espaço, arranca Tato de cima de Dudu, jogando o rapaz longe. A mulher então, tomando fôlego, diz: "Nunca mais se atreva a levantar a mão do seu irmão. Eu exijo que você me respeite. Ouviu bem? Eu não estou pedindo. Eu exijo respeito. Deu para entender?" Otávio então comenta com seus amigos espíritos que ficou decepcionado com o que acabou de ver acontecendo em sua casa, e coisa e tal. Mas insiste em voltar à terra para ver Diná. E na vila, Zeca e Sofia tentam se acertar, rolando até um beijo apaixonado entre os dois, mas acabam discutindo outra vez, e a garota deixa claro que não vê mais motivo para os dois continuarem juntos. Sofia, cheia de raiva, joga umas verdades na cara do marido e não dá o braço a torcer, afirmando que mesmo que os dois se separassem, ele jamais seria prejudicado na sua carreira ou financeiramente. Lisa, por sua vez, janta na casa de Diná, mas Patty enche o saco da cabeleireira para que as duas brinquem juntas. Estela aparece e conta que Ismael aprontou mais uma e agora quer levar Bia para a Europa. Maroca, totalmente fora da casinha, resolve perguntar: "Por que você está tão nervosa? Isso não é tão ruim assim. Quando eu era moça, eu ficava olhando aquelas fotografias de Roma. A vontade que eu tinha de conhecer o Coliseu." Diná tenta acalmar a irmã, garantindo que vai resolver mais aquela situação. Lisa, vendo que a situação seria, decide ir embora, avisando que precisa aparecer em casa, pois seu pai acha que ela está fazendo um curso de maquiagem em São Paulo. Preocupada, Estela conta à mãe que perdeu a vontade de viver e ainda conta que Diná só convida Lisa para ir à sua casa, para que a mocinha possa se entrosar com Patty, pois a mulher quer que a cabeleireira fique no lugar dela quando partir dessa para melhor. Nesse meio tempo, Daniel diz a Otávio que ele não estava preparado para voltar à Terra, mas o advogado alega que não consegue se conformar com o que visualizou na sua antiga casa, quando seus filhos brigaram. O sujeito diz que Júnior está muito mudado e precisa fazer alguma coisa para ajudar o rapaz. Júlia, que acompanha o marido que teve em sua última encarnação, diz a ele que não pode intervir, pois Tato precisa passar por toda aquela experiência para crescer. E, naquela noite na pensão, Tibério aparece na cozinha de pijamas e diz a Sininha que não é de bom tom os dois estarem sozinhos ali. Só que, para a surpresa dele, Sininha deixa claro que não deve nada a ninguém, e por isso não vê nada demais naquela situação. A dona da pensão decide então contar que ouviu a conversa que o hóspede teve com o mascarado na praça há alguns dias. Mas Fátima surge do nada e quer saber o que os dois estão fazendo ali, àquela hora da noite. Sininha dá uma desculpa esfarrapada, dizendo que uma lâmpada queimou, e Tibério embarca na mentira,
dizendo que a mulher pediu que ele ajudasse a trocar. Fátima não se envolve, e as duas começam a discutir, até que Sininha se enfurece e diz à amiga que ela precisa deixar de ser inserida. Tibério tenta amenizar o clima tenso e diz que Sininha estava contando um segredo a ele e Fátima aproveita para se dependurar no pescoço do sujeito, deixando a dona da pensão ainda mais furiosa. Nana chega à pensão acompanhada por Hélio, e Fátima resolve se esconder para ver o que vai rolar entre os dois, e acaba presenciando o beijão que o delegado decidiu aplicar na dançarina. Enquanto isso, Diná continua falando a mesma cantilena para a irmã, que não se conforma com a ideia da mulher em querer deixar de viver, para desfrutar outra vida ao lado de Otávio no astral. E Estela, por sua vez, muda de assunto e comenta que pode mesmo perder a filha de vez para Ismael. Mas Diná surpreende a irmã, dizendo que tem um triunfo, porém pretende contar para ela somente mais tarde. No além, Otávio tenta encontrar uma saída para voltar à Terra e rever Diná, se lembrando dos últimos momentos que passaram juntos, antes do seu acidente fatal. Na vila, Carmen está inquieta e Agenor pergunta à moça se o problema é ele. A moça diz que não. E o sujeito acha que ela está triste porque sente a falta de Lisa, que já está há mais de uma semana fora. O taxista decide então mudar de assunto e diz: Carmen, olha, eu preciso te contar uma coisa muito chata. Eu levei o maior fora da paróquia. Eu me declarei a ela. Eu fiz um pedido de casamento legal. Eu disse que estava apaixonado. Abri meu coração. Ela não deu nem bola. A moça então quer saber se foi Fátima quem ele pediu em casamento e coisa e tal, mas o sujeito, indignado com a pergunta, responde: Carmen, eu não toquei no nome da Fátima. Eu tô falando da Sininha. Eu fui enganado o tempo todo, sabe? Aquelas poesias, aqueles versos, aqueles que eu te mostrei. Eu pensei que ela era a que escrevia. Nada disso. Ela copiava, sabe? Era tudo mentira. Eu copiava de um livrinho. E ainda por cima, ela riu na minha cara. Lisa acaba chegando em casa e o taxista quase morre de emoção ao ver a filha, dizendo: Oh, meu Deus, até que fim, você tá de volta. Oh, Lisa, minha filha, você tá de volta. A cabeleireira, depois de abraçar o pai, diz que está tudo bem e vai cumprimentar a amiga que diz que está precisando muito conversar. Só que Agenor decide se meter na história e diz que, primeiro, Lisa tem que contar a ele todas as novidades. E Lisa, percebendo que Carmen realmente precisa se desabafar, consegue se desvencilhar do pai, avisando que vai tomar um banho e trocar de roupa, pois acabou de chegar de viagem. O taxista acaba se convencendo, mas avisa: Ô Carmen, não aluga a minha filha. Eu quero saber de tudo, viu? Se tem possibilidade de você ganhar mais dinheiro, se tiver uma oferta de trabalho. Ah, sabe, tem um colega lá no ponto que me disse que em São Paulo não tem táxi. É muito difícil encontrar um táxi livre. Então, eu tava pensando que... Lisa entra no quarto, interrompe o falatório de Agenor. Carmen, por sua vez, pergunta à amiga como Theo está. E Lisa conta que o namorado está melhor. Mas muda de assunto e diz que jantou na casa de Diná, com a mãe dela e a filha. Desacorçoada da vida, Carmen comenta que, pelo menos para a amiga, as coisas estão dando certo e coisa e tal, mas Lisa percebe a tristeza da moça e quer saber o que realmente está acontecendo. Com lágrimas nos olhos, Carmen pergunta a Lisa se ela lembra de Adonai. A cabeleireira diz que sim, e ainda se recorda que o cara era o sujeito com quem a amiga iria se casar, perguntando se ela descobriu alguma coisa sobre o sujeito ou se soube se ele ainda está vivo. Carmen, então, contendo o choro, responde: Ele tá mais vivo do que você imagina, Lisa. Sabe quem é o Adonai? É o mascarado. Lisa não consegue acreditar no que está ouvindo e acha que a amiga está brincando. Porém, a moça jura por tudo quanto é santo que está falando a mais pura verdade e confessa: Eu só tô dando um tempo porque eu preciso me acalmar um pouco. Eu tô muito angustiada. Eu não sei, Lisa. Eu tô com medo até de pensar nas coisas que eu tô com vontade de fazer. Curiosa, Lisa pergunta a Carmen se ela tem certeza do que está dizendo e quer saber quem contou todo aquele babado para ela. E ela responde: Dona Sininha me contou. Lisa então cai na risada e comenta: Ah, que Dona Sininha, Carmen. Dona Sininha não sabe de nada. Como é que ela ia descobrir uma coisa dessa? E Carmen explica que a dona da pensão ouviu o mascarado conversando com Tibério na praça perto da vila e simplesmente ficou pasma com o que tinha escutado. Carmen ainda diz: Por que ela ia mentir? Se nem ela não sabia da história, por que ela ia inventar, Lisa? Ah, quer saber? Eu vou lá, viu? Eu vou sim. Eu tô muito angustiada. Eu quero fazer um monte de perguntas pra ele. Eu quero saber um monte de coisa. Eu tô confusa. Lisa tenta impedir a amiga de fazer uma besteira, mas não adianta, pois Carmen está decidida e diz: Eu só quero uma explicação dele, Lisa. Eu só quero que ele olhe pra mim e me fale por que ele sumiu da minha vida. Acho que isso eu mereço. Acho que eu mereço pelo menos uma explicação. Alguns minutos depois, Carmen invade a casa do mascarado
e, furiosa, pergunta ao rapaz por que ele fez tudo o que fez com ela. O rapaz, sem saber de nada, fica surpreso com a atitude da garota, mas ela continua falando e diz: "Por que você sumiu da minha vida sem me dar nenhuma explicação? A gente ia se casar, a gente se amava, quer dizer, eu te amava, né? Porque agora eu tô vendo que eu não era nada pra você. Mas pelo menos me responde, Adonai. Por quê? Eu quero saber, meu Deus, eu quero saber. Que mal eu te fiz pra merecer um castigo desse? Só de pensar no que eu sofri, meu Deus. Sofri pensando que você já estava morto. Mas lá no fundo do meu coração, eu ainda tinha uma pequena esperança que você voltasse. Até isso você tirou de mim. Você se aproximou de novo. Você me fez ficar sua amiga. Você me fez confiar em você. Eu te contei a minha vida toda, Adonai. Eu só queria que você me dissesse pra quê. Hein? Por diversão? Me fala. Se divertiu muito, Adonai? Foi muito divertido? Me diz." O mascarado resolve reagir e escreve num papel que queria ficar perto, mas ao mesmo tempo também queria ficar longe de você. Porém, gostaria que ela soubesse de toda a verdade. Furiosa, Carmen dá um tapa no bloco de notas do sujeito e começa a gritar dizendo: "Mentira sua! Mentira sua! Outra mentira sua! Eu não acredito em nada disso. Para, Adonai! Pelo amor de Deus, para com essa palhaçada. E fala comigo! Fala comigo! Fala! Fala! Eu quero ouvir a tua voz! Fala! Tem que ter pelo menos a dignidade de me dar uma explicação, porque eu mereço. Fala, se você é homem." O mascarado tenta explicar que não consegue falar, mas a moça está tão furiosa que não entende os gestos dele. O rapaz, então, decide mostrar a Carmen a reportagem que saiu sobre seu acidente. E ao ler a notícia, Carmen fica ainda mais apavorada com tudo o que está descobrindo e exclama: "Ai, droga! Meu Deus! Mas como? Como foi que isso aconteceu? Quando? Quando? Como eu nunca soube disso, Adonai? Por que você nunca me procurou para me contar? Eu te amava tanto. Você foi incapaz de confiar no meu amor. Nada podia destruir o que eu sentia por você, Adonai. Mas eu estou vendo. Estou vendo que você nunca me amou mesmo. Para! Nunca me amou. Se você me amasse, claro, você teria confiado em mim. Nunca teria me deixado naquele desespero. Eu nunca teria deixado, Adonai. Lógico, você não me queria mais do teu lado. E claro, mas você podia. Você podia pelo menos ter me contado, Adonai. Você podia, sim. O que te impedia de me contar? O rapaz tenta de todo jeito explicar que perdeu o rosto no acidente, mas Carmen não quer acreditar e diz que ele está inventando mais uma mentira e alega que iria ficar com ele fosse o que fosse. Desesperado, o mascarado explica que ela não iria querer ficar com ele se visse seu rosto. Mas Carmen não aceita e afirma que o amor dela era inabalável. Furiosa, a mulher diz: "Que ótimo, Adonai! Que maravilha! Eu não ia te querer mais." "Ótimo! Agora você joga o problema para cima de mim. Eu não ia te querer mais." "Não, seu Adonai, não. Porque foi você que não me quis mais. Foi você que me deixou." Adonai então pergunta à antiga namorada se ela ainda sente algo por ele. E a garota diz que o amou profundamente. Só que o cara que ela ama é diferente. Não é um covarde que se esconde atrás de uma máscara. Indignado com tudo o que está ouvindo, Adonai resolve tirar a máscara e mostrar seu rosto deformado para Carmen, que não consegue esconder a surpresa. Já em casa, Carmen conta a Lisa sobre o rosto de Adonai e diz que quando viu aquilo, teve que sair correndo, de tão assustada que ficou com a aparência do antigo namorado, e ainda confessa que, agora, está começando a entender por que ele desapareceu. Ela ainda confessa que não conseguiu dizer nada para Adonai antes de sair correndo da casa do rapaz, e comenta: "O susto foi tão grande que eu só queria sair da frente dele. Minha vontade era gritar: o rosto dele tá horrível. Ai, Lisa, você não imagina o que eu senti. Ai, meu Deus. Saber que aquela coisa horrorosa, aquela coisa desfigurada, era o que restava do único homem que eu amei na vida." Lisa, então, tentando acalmar a amiga, diz: "Você levou um baita susto. Foi um choque para você. Olha, você tem que pensar se o fato dele estar com o rosto assim, deformado, se isso faz com que você não goste mais dele, entendeu? Porque você, poxa, amiga, você era apaixonada por ele." Carmen, entretanto, diz não saber mais de nada e chega até a desejar que o ex-namorado estivesse morto. Vendo que não adianta argumentar com a amiga naquele momento, Lisa avisa que vai até a casa do mascarado, que, provavelmente, também está sofrendo. Minutos depois, Tibério e Sininha chegam à casa do vizinho. A dona da pensão faz a meia-culpa e pede desculpas por ser tão fuxiqueira, mas Adonai muda de assunto e conta que Carmen esteve ali, comentando que a moça fugiu correndo quando viu seu rosto deformado. Deprimido, o mascarado conta que sabe que é um monstro e coisa e tal, mas Tibério manda o amigo parar de falar tanta besteira, enquanto Sininha se mete na conversa dizendo: Não, pera aí. Não é não.
O que é isso? Como é que ela pode ter feito uma coisa dessas? Você não é monstro coisa nenhuma, não? Mas o que aquela lambisgoia pensa que é? Tibério decide se aprofundar no assunto e pergunta ao amigo se ele chegou a contar que foi morar na vila para ficar perto da antiga namorada e coisa e tal. Adonai diz que não só contou tudo o que fez para ficar ao lado dela, mas que também ama a moça com todo o seu coração. Sininha quase morre de remorso e garante ao rapaz que Carmen ainda vai se arrepender do que fez. Assim que o casal sai, o mascarado decide arrumar as malas para ir embora daquele lugar e acaba encontrando, esquecida dentro do guarda-roupas, uma foto antiga dele com sua ex-namorada, mas decide deixar o porta-retrato para trás. A campainha toca e Elisa, que decide arrastar as malas do rapaz de volta para a sala, dizendo que ele não vai a lugar nenhum, e ainda comenta: "Eu sei que você está chateado, triste com tudo o que aconteceu hoje, mas eu vim te pedir, do fundo do meu coração, para você não ir embora, não. A Carmen não fez por mal. Ela não esperava. Ela ficou nervosa. Perdoa a fraqueza dela. Se ela souber que você foi embora por causa dela, ela não vai se perdoar nunca. Deixa eu ver teu rosto. Deixa eu ver." E com todo cuidado, remove a máscara do rosto de Adonai. Para a surpresa do mímico, Lisa avisa que não tem medo daquilo. Nesse meio tempo, Zulmira arruma uma Andressa fake na cama da patroa, para fingir que ela está dormindo. Mas, na verdade, Raul e a esposa estão na boa, no apartamento de Theo, tentando manter a reconciliação de pé. Os dois comentam sobre a reviravolta na vida do casal e sobre o comportamento de Guiomar, mas mudam de assunto e vão pro rala e rola sem perder tempo. No Vale das Sombras, os espíritos iluminados fazem mais excursão pelo local e encontram Alexandre. Daniel diz à alma penada que os planos dele estão fracassando. E, ainda por cima, o rapaz não está aproveitando a oportunidade que está tendo de ir e vir, transitando livremente entre a terra e aquele vale sombrio. Mas o espírito inferior do rapaz responde que não pretende abandonar sua vingança, avisando que Theo vai terminar pior que ele, pois não vai nem saber mais quem realmente é. Insatisfeito com a resposta do moço, Daniel e seus irmãos de luz decidem ir embora, deixando Alexandre desesperado. O dia amanhece e Andressa diz ao marido que precisa ir embora, antes que a mãe descubra que ela não passou a noite em casa, mas Raul em outros planos. Na clínica, Josefa e Mauro conversam antes de entrar no consultório de Theo, e o arquiteto aproveita para contar que o escritório recuperou seu melhor cliente, e Diná foi a responsável. O doutor acaba passando uma bronca na enfermeira, por causa da discussão que ela teve com o filho na noite anterior, e perguntou sobre o pai e decide suspender novamente as visitas ao rapaz. Na vila, Carmen e Lisa conversam sobre Adonai, mas Agenor aparece todo saltitante, interrompendo a conversa das duas e querendo saber por que elas estão com cara de enterro. Carmen desconversa e sai, mas Lisa é obrigada a encarar o pai, que agora quer saber por Andatel. Já que o rapaz não aparece ali faz tempo, Lisa dá uma embromada no taxista e diz que o namorado está viajando e coisa e tal. O cara muda de assunto e quer saber se a filha gosta mais de Fátima ou de Sininha. A cabeleireira não entende nada e Agenor explica: "Filha, eu tô falando sério, porque, sabe, tem dias que eu penso que eu gosto da Sininha. No outro dia, a Fátima não me sai da cabeça. Continuando assim, a minha cabeça pira, viu?" Rindo, Lisa decide encerrar o assunto e, sendo absolutamente sincera, diz que ele não gosta de nenhuma das duas mulheres, pois sempre foi um tremendo mulherengo. E o cara, humildemente, responde: "Que culpa eu tenho de ser um gostoso? A mulherada? É, mulherada me canta na lata, na cara dura. O que eu posso de fazer? Você sabe, às vezes eu até fico sem jeito." Josefa, destruída por causa da situação do filho, aparece de surpresa na casa de Lisa e Agenor não perde a oportunidade de dar uma de suas cantadas na mulher. Sem jeito, a enfermeira agradece, mas diz a Lisa que precisa muito conversar com ela. Agenor resolve dar uma volta para deixar as duas sozinhas e Josefa conta que Theo não está bem por culpa dela e conta toda a história envolvendo a sua gravidez, revelando que desapareceu porque não queria que o pai do rapaz se casasse com ela porque estava esperando um filho. A mulher diz que nunca conversou realmente com Theo sobre o assunto, e esse foi o motivo que desestabilizou o rapaz novamente, e por isso o psiquiatra proibiu as visitas novamente. Lisa fica super chateada com a notícia, mas avisa que vai ligar para Alberto e ver se ele pode fazer alguma coisa. As duas decidem ir pessoalmente falar com o médico de família, mas encontram Naná e Hélio pelo caminho. A cabeleireira apresenta a sogra e, imediatamente, o delegado reconhece a mulher. Surpresa, Josefa pergunta o que o sujeito está fazendo por ali e coisa e tal. Mas Naná se mete, avisando que o cara é seu noivo. Desesperada, Josefa então diz: "Meu Deus, eu não posso acreditar. Foi Deus quem te mandou, Hélio. Eu rezei tanto para encontrar um caminho. Só pode ser coisa lá do alto."
Naná não entende nada e quer saber o que está acontecendo. Hélio, então, explica que ele e Josefa são da mesma cidadezinha do interior e cresceram juntos. Lisa percebe a situação e leva a amiga para tomar um café, enquanto Josefa se entende com o sujeito. Josefa revela ao delegado que acabou tendo o filho que os dois estavam esperando e o rapaz está precisando muito dele naquele momento. Na pensão, o assunto na mesa do café da manhã é sobre o babado que aconteceu na noite anterior, entre Carmen e o mascarado. Sininha diz que não consegue perdoar Carmen por ter fugido do ex, quando ele revelou seu segredo. Apesar da moça sempre ter dito que Adonai era o grande amor da vida dela, Tibério decide desabafar. E, furioso, diz que queria matar Carmen por ter reagido daquela maneira, pois agora o rapaz, que considera seu filho, está sofrendo ainda mais. Naná chega à pensão furiosa e conta para todo mundo que acabou de descobrir que Hélio é pai de Theo. O delegado se defende como pode e confessa que também acabou de descobrir que era pai e nem mesmo conhece o filho. Vendo que Naná continua furiosa, o sujeito diz: "Quer deixar eu explicar? Eu namorei a Josefa quando nós éramos jovens, lá na nossa terra. E ia tudo muito bem até que ela ficou grávida. Eu quis assumir, mas ela, que não quis casar comigo, sumiu da cidade. Talvez tenha ficado envergonhada, sei lá. E nunca mais eu tive notícia. Agora dou de cara com ela e fico sabendo que nosso filho já é um homem feito. E o pior, está doente." E Sininha, que não deixa passar nada, resolve perguntar ao delegado se foi por isso que ele forçou Zeca a assumir o filho da sobrinha. Hélio acaba admitindo que aquele foi o motivo para pressionar o músico a se casar e coisa e tal. Mas Tibério, cansado daquela fofocalhada, avisa que vai sair para visitar o mascarado. A dona da pensão aproveita a oportunidade e diz que vai contar a história de Adonai para todo mundo, pois o rapaz precisa do apoio deles e sentir que é querido por todos. Nesse meio tempo, Diná e Mauro falam ao telefone e a mulher quer se certificar de que pode contar com o rapaz. Animado, o arquiteto diz que sim e ainda avisa que tem um amigo que parece um armário e encara qualquer parada. Diná afirma que a ideia é ótima, pois só dá para esperar o pior da pessoa com quem vão se encontrar. Maroca, curiosa, quer saber o que a filha estava combinando com Mauro e Diná desconversa, avisando a mãe que é feio ficar ouvindo a conversa dos outros. A vovó surpreende novamente a filha e diz que sabe que ela e Mauro estavam falando de Ismael, e lembra que a mulher levou 4 pontos na cabeça por causa dele. Diná, então, pede à mãe que fique tranquila, pois dessa vez está prevenida. Nesse meio tempo, Josefa, acompanhada por Lisa, conta a Alberto o que aconteceu. E o médico, então, comenta que o fato da enfermeira encontrar o pai de Theo, justamente naquele momento, só pode mesmo ter sido ajuda do nível superior. Porém, Lisa reclama, avisando que Dr. Sérgio proibiu novamente as visitas ao arquiteto e não vê no que a presença do pai pode ajudar o rapaz. Josefa implora a Alberto que tire seu filho de lá, mas o médico explica que ela sabe que está pedindo algo impossível, pois o rapaz foi internado pelo psiquiatra dele e só ele pode dar alta ao arquiteto. A enfermeira não se conforma com aquela situação e diz que precisa fazer alguma coisa para ajudar seu filho. Lisa tem uma ideia e pergunta a Alberto se é viável pedirem a Sérgio que deixe Theo conhecer o pai, e o médico responde que acredita que sim, desde que ele ache que a visita possa fazer bem ao seu paciente. Estela aparece no apartamento do noivo e fica sabendo que Theo não está muito bem. Sozinha com Alberto, Estela conta que Ismael quer levar Bia para a Europa na próxima semana. E o médico explica que, como a garota é menor de idade, se ela não autorizar, ela não vai poder viajar. Estela, dizendo que sabe disso, alega: "Você não conhece o Ismael? Quando ele quer alguma coisa, ele não mede consequências, Alberto. O mais simples que ele pode fazer é forjar minha assinatura na autorização. O resto você já conhece. Quantos pais pegam seus filhos e saem do Brasil, hein? Para nunca mais? Esse trambique é muito fácil para o Ismael. Ele é especialista nisso." Alberto tenta acalmar a noiva e diz que ela precisa ter fé em Deus, que vai nos mostrar o caminho para que possam resolver aquela situação da melhor maneira possível. Do outro lado da cidade, Ismael recebe a visita de Diná, que está acompanhada por Mauro e seu amigo segurança. A mulher avisa que precisa conversar com o ex-cunhado e quer saber se ele está sozinho. Ismael admite que só ele está em casa e topa falar com a mulher, mas quer que os rapazes deixem os dois sozinhos. Mauro se recusa, porém manda o amigo segurança esperar no corredor. Diná então vai direto ao assunto e diz: "Eu vim te propor uma troca. Vim falar sobre a tua viagem. É melhor você deixar a Bia fora disso ou vou ser obrigada a mostrar esse dossiê à sua filha." Enquanto o sujeito lê o documento que Diná deixou na mesa, Diná continua falando e afirma: "Sabe, se a Bia pegar esse papel, vai ficar provado que você mentiu o tempo todo. Como é que você vai poder negar?" Furioso, Ismael rasga o documento
Mas Diná avisa que aquilo é apenas uma cópia e o original está muito bem guardado. Ismael decide partir para cima da mulher, mas Mauro não permite, e Diná aproveita para dizer: "Você não muda mesmo, né? É muito valente só com mulher. Olha aqui, eu só não mostro isso para a Bia porque eu gosto dela. Eu adoro a minha afilhada e não quero que ela sofra. Agora, se for necessário, eu vou mostrar." E vai embora, sem olhar para trás. Sozinho, Ismael resmunga com si mesmo e diz: "Desgraçada, você vai me pagar por isso. Você vai se arrepender por ter nascido." E Bia aparece do nada, depois de ter escutado tudo o que aconteceu ali. Sem ser vista, a garota pega os pedaços do documento que o pai rasgou e consegue ler o que estava escrito ali. Bia, depois de juntar os pedaços do dossiê entregue por Diná e que foi rasgado por Ismael, descobre que o pai foi preso por porte de drogas na Bolívia, de onde fugiu 6 meses depois. O documento ainda diz que o sujeito foi detido novamente, quase 1 ano mais tarde, quando tentava embarcar em um navio grego. Apavorada, Bia liga para Tato e diz ao rapaz que precisa falar com ele imediatamente, alegando que o assunto é muito importante. Os dois, então, combinam de se encontrar num bar ali perto, enquanto Diná garante a Estela que já resolveu a situação com Ismael. E Bia não vai viajar para fora do país, pois ela conseguiu provas contra o ex-cunhado e o ameaçou, dizendo que contaria tudo à sua sobrinha, se ele não desistisse da ideia de levar a garota para a Europa. Nesse meio tempo, Hélio acompanha Josefa e Lisa até o consultório de Sérgio, que mais uma vez explica que Theo não pode ter nenhum tipo de emoção forte e ainda conta que, na medida do possível, o rapaz está bem. Josefa decide tocar novamente na questão da obsessão do filho e diz: "Doutor Sérgio, eu sei que o senhor não aceita, mas o meu filho tem mediunidade e não aceita. Está sendo vítima de uma obsessão. Acredite, senhor ou não." Hélio, que até então não tinha dito nada, decide se meter e diz: "O que é isso? Uma obsessão? Por espírito?" E Sérgio, por sua vez, pede à enfermeira para não tocar mais naquele assunto, pois, para ele e para a ciência, o paciente sofre de epilepsia psicótica. Do outro lado da cidade, Tato encontra Bia, que saiu com a mochila pronta. A garota diz ao rapaz que está totalmente arrasada com o que acabou de descobrir. Os dois resolvem dar uma banda de moto e acabam parando em uma praia afastada da orla da capital carioca. E Bia mostra o dossiê sobre seu pai ao mocinho, que começa a rir e diz: "Tu é muito bobinha, né? Faz um tempão que eu já saquei qual é a do Ismael. Esse safari para a África era um cassino clandestino, isso sim, Bia. Você só não via porque não queria. E essa história que ele inventou de que passou um tempão no hospital, preso numa cadeira de roda, só mesmo fazendo muita força para acreditar, sabia? Vem cá, ele tá com alguma cicatriz, alguma coisa? Hein?" E Bia, ainda mais surpresa com a reação do rapaz, argumenta: "Eu não tô te entendendo, Tato. Eu te chamei aqui porque eu preciso de você, Tato. Você pode me ajudar?" Mas Tato, furioso, decide dar um choque de realidade na mina e responde: "Agora, né? Você fez a sua mãe sofrer um tempão, né? Deixou Estela maluca esse tempo todo. O que você faz? Você cai de 4 pelo Ismael, um cara que você mal conhecia. Quer saber de uma coisa, Beatriz? Qualquer idiota olha pra cara do Ismael e saca qual é a dele. Eu não tô muito afim de aturar tuas crises de adolescência, não. Falou? Tenho mais o que fazer." E vai embora, deixando a garota sozinha no meio da praia. Obviamente, o espírito do mal acompanha tudo e se diverte com a cena. Nesse meio tempo, Regina tenta acalmar o amante, dizendo que não tem nenhuma importância se Bia não for viajar com eles e conta que tem contatos fora do país que podem facilitar a viagem para a Europa. O sujeito simplesmente adora a ideia, mas comenta que o duro vai ser explicar para Bia que ela não vai mais com eles para a Europa. A turminha da pesada chega ao apartamento e Ismael percebe que Bia não está com eles. Pressentindo que tem algo errado, o sujeito revira a casa atrás dos pedaços do dossiê que rasgou, mas não consegue encontrar nada, nem no lixo. Finalmente, o cara se dá conta de que a filha pode ter encontrado o tal papel. Nesse meio tempo, Bia caminha sem destino, sempre acompanhada pelo espírito de Alexandre, que resolve ajudar a garota, dizendo que ela não fez nada para ele, e por isso vai dar uma mãozinha. Bia resolve tomar um ônibus para o Farol de São Tomé, e Alexandre tenta impelir a garota a voltar para casa, mas ela não consegue ouvi-lo. A noite chega que Regina quer saber se ele vai contar a Estela que Bia sumiu, mas o sujeito responde: "Eu não vou falar coisa nenhuma. A culpada não é a Diná? Pois é. As duas que se virem, problema delas. Você é testemunha, e eu tentei ser um bom pai. Eu fiz o que pude, elas não deixaram. Agora, a vida continua. A Bia está pra lá desperta. Eu, na idade dela, já me virava sozinho. Há muito tempo." No dia seguinte, Guiomar e Andressa estão prontas para viajar, enquanto Diná também se despede da família, para encontrar as duas no aeroporto.
Alguns momentos mais tarde, Raul se despede da esposa e da irmã, que já estão no aeroporto na fila do check-in. O corretor de imóveis, desenchabido, corre para o escritório de arquitetura do ex-cunhado e se queixa com Mauro sobre a sua vida. O arquiteto diz ao amigo para ficar tranquilo, pois Diná está com Andressa e nada vai acontecer. O telefone toca e é uma ligação para Raul. O cara atende e descobre que é Andressa, informando que o avião em que embarcaram teve que voltar, pois Diná passou mal e foi levada direto para o hospital. Raul, meio atônito, compartilha a notícia com o amigo, e os dois saem correndo para encontrar a família de Diná e chegar ao hospital. Enquanto isso, a ambulância que socorreu a mulher corre pelas ruas e avenidas do Rio, tentando chegar o mais rápido possível à emergência. Na repartição, Edna comenta com Tibério sobre a história de Carmen e do mascarado, dizendo que sente muita pena do rapaz por tudo o que ele passou e coisa e tal. De repente, Tibério percebe que seu protetor voltou depois de muito tempo e começa a xingar a entidade, apesar de Edneia retrucar que acha que ele é muito injusto com a entidade. Papo vai, papo vem, e Tibério se dá conta que Estela está preocupada. A mulher diz que é por causa da irmã, e tenta descobrir o telefone do aeroporto de qualquer jeito para tentar descobrir alguma coisa. Dizendo que não sabe o que está sentindo, Estela arruma suas coisas e avisa aos colegas de escritório que está indo até o aeroporto, enquanto Diná é atendida no hospital. Andressa e Guiomar explicam a Raul o que aconteceu, e a mulher conta que a cunhada deu um grito e depois começou a gemer, deixando todo mundo preocupado. Estela chega ao hospital e tenta saber notícias da irmã, se identificando a um médico que encontrou pelo caminho. Na pensão, Sininha conversa com Naná e diz: "Olha, Naná, o Hélio não vai poder marcar casório para breve, porque ele tá com a cabeça um pouco embaralhada. Você tá entendendo? Ah, não seja tão geniosa. Ele tá com a cabeça atrapalhada. Descobriu um filho depois de moço. Olha, eu repeti pra você, tintim. Por tintim do que ele me contou, sabe? Eu acho que você não tem que massacrar o Hélio, porque ele é um homem correto. Não fica barbarizando ele. Ele não merece, Naná." Alberto aparece no hospital e encontra Estela, dizendo que tentou falar com ela na repartição, mas a mulher já tinha saído de lá. Estela, então, conta que sabia que algo estava acontecendo com sua irmã e foi direto ao aeroporto, e lá soube que Diná tinha passado mal e levada para o hospital. Alberto tenta amenizar a situação e diz que Diná está bem e medicada, contando que a mulher sofreu uma angina, mas já está sendo atendida e vai fazer uma cinecoronariografia e leva a namorada para se juntar ao irmão e à família dele. Enquanto isso, Raul não para de se culpar e diz à esposa que foi ele quem obrigou a irmã a viajar. Estela aparece e abraça o irmão, enquanto Alberto acalma todo mundo, dizendo que Diná está bem, fazendo exames, e garante que conhece o cardiologista que está atendendo a mulher, e ótimo, e também seu conhecido. Minutos depois, Diná é levada para o quarto e a turma toda resolve ir atrás dela, mas sai barrados de entrar, enquanto Alberto e Estela, depois de conversar alguns segundos com a moça, chamam o resto dos familiares para vê-la, pois Diná está consciente. Alberto pede que todo mundo saia, pois a paciente precisa descansar. Alguns momentos mais tarde, o médico vai com Estela falar com Maroca e conta que Diná passou mal no avião, mas já está bem e medicada, porém precisa ficar alguns dias no hospital. Alberto garante que Maroca não tem com o que se preocupar e coisa e tal. Mas a notícia chega na vila e ao telefone com Estela, Sininha diz a ela que, se precisar de alguma coisa, é só telefonar. Estela pede para falar com Tibério e pede ao amigo que avise no serviço o que aconteceu, dando instruções a ele de onde encontrar os papéis que pode precisar despachar. Raul e Andressa se despedem de Diná, contando que Mauro vai ficar com a mulher no hospital até que o irmão dela possa voltar. O arquiteto, então, comenta que Raul está se sentindo culpado pelo que aconteceu, e Diná, mais uma vez, lembra: "Não sei o que aconteceu. Tava tudo tão bem. O avião decolou. De repente começou a jogar e as pessoas se assustaram. Eu senti uma dor." Mauro então esclarece: "Você teve um desmaio, né? O comandante não seguiu a viagem por sua causa. Aí, ele voltou para o aeroporto e te trouxeram até aqui. Só isso." A enfermeira faz sinal para que o arquiteto não agite mais a paciente e diz que a amiga precisa dormir um pouco. Maroca chega com Estela e Alberto para visitar a filha e continua insistindo para Mauro ir embora, pois sabe que o rapaz tem outras coisas para fazer. Assim que entra no quarto, Maroca vai falar com a filha e cobra de Estela se ela pegou tudo o que Diná pediu. Nesse meio tempo, Bia caminha sozinha pela beira da praia, até que encontra um banquinho de madeira, onde resolve se sentar. E Alexandre continua na cola da sobrinha, tentando impedi-la de voltar para casa, mas sem sucesso, apesar de dizer à garota: "Eu não te mandei para casa?" Garotinha teimosa, viu? Eu vou desistir, hein? Eu sei que a tua mãe é meio chata, mas ela gosta de você. Volta pra casa. Tô ficando cansado de babar o ovo, hein? Tô indo. Tchau. Tchau.
e vai embora, deixando a garota ali sozinha. Bia, então, resolve se deitar ali mesmo e, cansada, acaba adormecendo. Alguns minutos depois, a menina é atacada por um sujeito que passava pelo local, que tenta se aproveitar dela, mandando a Bia ficar quieta e não se mexer. Bia começa a gritar pedindo que o sujeito que a atacou a deixe em paz. A garota acaba sendo salva por outro cara, mas perde a mochila para o ladrão. Desesperada, Bia pede ajuda ao sujeito, dizendo que está com fome e com frio, e pedindo a ele que não a deixe sozinha naquele lugar. O cara, então, mostra onde é sua casa e diz à garota que lá ela tem um canto para dormir se quiser. Meio desconfiada, Bia decide entrar na casa do moço, que manda ela se ajeitar em algum canto e avisa que a menina pode ficar ali o tempo que quiser. Bia, assustada, dá uma olhada pelo local e percebe que a rede onde vai dormir não é das mais limpas, mas não fala nada. No hospital, Alberto explica a Maroca que o exame de Diná será no dia seguinte bem cedo, e a mulher precisa estar em jejum. O médico, então, diz à vovó que é melhor saírem do quarto e deixarem a mulher descansar. Andressa e a família voltam com as malas para casa, e Raul avisa a esposa que está indo embora, pois não quer ficar no mesmo apartamento que a sogra. Guiomar resolve provocar o genro e diz que, se ela não estivesse ali, ele com certeza ficaria. O cara então responde que a mulher tem toda a razão e completa. Se a senhora não estivesse aqui, eu não só ficaria para jantar, como também dormiria aqui. Afinal de contas, esta é a minha casa. Mas eu não posso fazer isso por razões que não venham ao caso. Furioso, ele soca a porta e continua gritando. Eu não posso fazer isso por culpa da senhora, que é uma mulher egoísta, desequilibrada, que se apossou da minha casa e da minha vida, se apossou da minha mulher. Eu tô nas suas mãos. O que a senhora quer mais? Fala. O que a senhora quer de mim? Desequilibrada, egoísta, inconsequente. A senhora é uma bruxa, entendeu? Mas a senhora vai pagar por isso. A senhora vai pagar por isso. Andressa consegue empurrar o marido para fora de casa, enquanto Guiomar se diverte com a quizumba que conseguiu armar, mais uma vez. No hospital, Estela, que já está pronta com seu conjuntinho de moletom cor-de-rosa para passar a noite com a irmã, conta a Diná que pressentiu que alguma coisa estava acontecendo com ela, pois sentiu um forte aperto no coração. Ela diz ainda que, por isso, foi direto ao aeroporto e só quando chegou lá, ficou sabendo que Diná tinha passado mal durante o voo para o Caribe, e o piloto teve que retornar à aeronave para que a mulher pudesse ser atendida na emergência de um hospital, para onde, de fato, ela foi encaminhada. Diná, então, comenta que aquele é um bom sinal, pois mostra que a telepatia das duas continua funcionando. Papo vai, papo vem, e as irmãs começam a recordar como era aquela coisa de transmissão de pensamento quando eram crianças. Estela aproveita para contar que agora, a transmissão de pensamentos está mais do que comprovada. As duas continuam trocando figurinhas até que Estela desliga a luz, dizendo que está na hora da irmã descansar. Mas Diná não quer saber de dormir e comenta: eu estive pensando, se eu tivesse morrido, você acha que nessas alturas eu já teria me encontrado com o Otávio? Estela encerra o assunto, lembrando que Otávio tá morto de nada, e ela, ao contrário, está viva. E por isso, precisa querer viver. Do outro lado da cidade, Ismael diz a Regina que os dois precisam sair de circulação, e por isso vão para a casa de Itatiaia, pois ninguém vai suspeitar que ele está escondido em sua própria casa e explica: a gente fica no porão, onde tem a fortaleza, onde tem o cassino. Assim parece que o chalé tá vazio. Ninguém vai suspeitar disso. Só que Regina não se convence e quer saber o que está acontecendo. Mas Ismael avisa: Regina, não é a hora de fazer pergunta. Vem! Vai lá, acaba de preparar as coisas que a gente tem que ir embora e sair rapidinho, né? Vamos ter que chegar lá numa hora que ninguém nos deixa. Vai, 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 vai. Regina insiste e diz que quer saber o que está acontecendo ou não vai arrumar nada. Ismael então responde: por favor, Regina, tem um amigo meu esperando no carro. Eu tenho que deixar o carro aqui na garagem para ninguém suspeitar. Para todos os efeitos, a gente tá na Europa. Corre, voa, vai. Outro dia nasce na capital carioca, e Padilha, que está voltando da feira com Sininha, resolve cumprimentar Carmen, que estava passando pela rua, mas acaba tomando a maior bronca da patroa, que diz: olha aqui, estrupício, quem trabalha comigo tem que ser obediente. Eu proibi todo mundo da pensão de cumprimentar certas pessoas, entendeu? Principalmente gente sem coração, tá? Vamos embora, vamos embora, vamos embora. Carmen estranha a atitude da mulher, mas também acaba sendo hostilizada pelas crianças da rua, que a avisam que, se o amigo deles for embora, a culpa é toda dela. E, no hospital, Diná é levada para fazer o tal exame. Estela fica preocupada, mas resolve esperar pela irmã, na recepção do andar. Raul chega correndo e quer saber da irmã se o exame de Diná é muito demorado,
Mas Stella resolve culpar o irmão por ter obrigado Dinah a embarcar naquele avião. Estressada, Stella liga para a casa do ex, e como ninguém atende, acha que Ismael viajou para fora do país, levando a filha. Raul tenta consolar a irmã, e coisa e tal, enquanto Bia acorda mais perdida do que nunca, na rede suja da casa do sujeito que a salvou na noite anterior. Cheia de fome, a garota procura alguma coisa para comer, mas fica cheia de nojo ao ver a sujeira e a bagunça do local. Bárbara chega com Mauro à videolocadora e encontra Carmen chorando. A moça já acha que é culpa de Mauro, mas o rapaz se defende, dizendo que não tem nada a ver com aquilo. Carmen então explica que o povo da vila não está falando mais com ela, e até a tem tratado mal e coisa e tal, e Bárbara explica que isso está acontecendo porque todo mundo está com pena do mascarado. Carmen se revolta e diz: "Ah, eles estão com pena do mascarado? Engraçado, né? De mim, ninguém tem pena." Oneida resolve se meter na conversa e comenta que não tem visto mais o mascarado por ali, perguntando se alguém sabe o motivo, e comenta: "Pelo que eu pude entender, você é a noiva dele antes do desastre, não? E Carmen?" E a moça, tentando conter o choro, explica: "É Dona Oneida, mas foi só agora que eu descobri que o mascarado era o Adonai." Para piorar ainda mais a situação, a mulher resolve comentar: "Nossa, esse cara deve ter sofrido, né? Perdeu os pais, ficou todo queimado e sozinho no mundo. Ele parecia um cara tão alegre. Olha, Carmen, eu gosto muito de você, mas não dá para entender a sua atitude." Bárbara resolve sair em defesa da amiga e diz: "Gente, pera aí, a Carmen não tem culpa do que aconteceu." Mas o bombardeio continua. Enquanto Oneida lembra que o mascarado é uma pessoa especial e beleza física não é tão importante assim, Mauro complementa, lembrando que ninguém está livre de sofrer um acidente, e ainda diz: "E de acordo com o meu primo, que você tanto admira, a gente colhe o que plantou." Furiosa, Carmen sai pisando grosso e dizendo que quer ficar em paz. Nesse meio tempo, Maroca descobre que Dinah já fez o exame e tudo correu bem. A mulher ainda confirma com Stella, que está no telefone, que as duas voltam para casa no dia seguinte e pede à filha para avisar a Dinah que as orquídeas que ela tanto gosta chegaram e estão lindas. Alberto conta que estava com Octávio, quando ele mandou Okida fazer a encomenda e pediu que as flores fossem encaminhadas à sua amada diariamente, de acordo com a cor do anjo do dia. Raul aparece para ver a irmã e ela pergunta se ele poderia buscar uma orquídea na sua casa. O rapaz prontamente se dispõe a cumprir o favor e Stella aproveita para criticar o rapaz, dizendo que ele está se sentindo culpado. Alberto então decide explicar à noiva: "Que é isso, Stella? Você está sendo injusta com seu irmão. Se ele soubesse, se pudesse prever que ela ia ter uma crise, ele não ia pedir para ela viajar. Agora, assim a crise dela foi no avião. Poderia ter sido em casa, na rua, em qualquer lugar é." Stella não se convence e continua culpando Raul, pois a irmã teve uma crise de pânico no avião só porque atendeu a um pedido dele e blá blá blá. Alberto mais uma vez diz que a namorada está sendo injusta com Raul e afirma: "Stella, ninguém vai antes da hora. Oh, amor, essa amizade de vocês duas é muito bonita, mas esse apego exagerado não é bom." Só que Dinah começa a sonhar e a falar sozinha, deixando os dois preocupados, principalmente quando ela pede a Otávio que vá buscá-la. No além, Otávio, por sua vez, caminha pelo lugar, observando as crianças brincarem e acaba encontrando um quartzo enorme. No hospital, Stella comenta com o namorado que não entende como a irmã fica pedindo para o advogado vir buscá-la se ela não acredita em vida após a morte. Alberto então explica que a mulher apenas está sonhando com seu amigo e uma coisa não tem nada a ver com outra. Stella acaba confessando ao médico que não consegue tirar da cabeça a promessa que as duas fizeram na fazenda de Guiomar, quando prometeram uma à outra que a primeira que morresse voltaria para contar a outra como e do outro lado. Alberto, por sua vez, diz: "Pois é, só que o que começou como uma brincadeira entre vocês duas e que você agora acredita que seja possível." Dinah acaba se acordando e Stella conta à irmã que ela estava sonhando com Otávio. Raul aparece com a orquídea e Dinah pede que a irmã a coloque ao lado de sua cama. No além, Otávio conta a Daniel que viu Dinah em um hospital chamando por ele e avisa ao irmão de Luz que vai dar uma caminhada para ver se a natureza lhe dá o equilíbrio que precisa para não pensar mais em sua amada. Enquanto isso, Bia decide dar uma geral na casa de seu protetor e, toda desajeitada, tenta varrer a casa. A menina decide colocar tudo no lugar e ainda arrumar a cozinha, mas acaba encontrando um Walkman e os fones, mas descobre que o aparelho está sem pilhas. Agenor aparece no salão de Fátima, procurando pela filha, e a dona do salão diz que a moça saiu para fazer umas compras para a estética. A mulher, então, convida o vizinho para tomar um cafezinho e aproveita para perguntar como estão as coisas entre ele e Sininha. Muito sem jeito, Agenor responde: "Fátima, aquilo foi uma ilusão da minha parte. O que me atraiu nela foi a poesia.
foram os versos. A dona do salão começa a rir e diz: pelo amor de Deus, você vai me dizer que a Sininha virou poeta agora? E o cara, ainda mais sem graça, responde: pois é, eu também não saquei que quando eu estava mandando os versos pra você, que ela... Fátima toma um susto quando descobre que seu admirador secreto era o vizinho e comenta: era você? Você mandava as flores? E Agenor, sem saída, confessa: ora, sim, sim, mas sem atrevimento, viu? Tudo sem querer ofender, tudo no maior respeito, viu, Fátima? A mulher, então, diz que está tudo bem, pois afinal de contas, o sujeito não tirou nenhum pedaço dela, e coisa e tal. Agenor decide continuar a sua explicação e diz: sabe o que é? Eu confundi as bolas. No fundo, até que não estava vendo a Sininha. O que me atrai é, como já disse, foram as poesias, foram os versos, né? Fátima, então, diz que nunca desconfiou que o sujeito gostasse de poemas e parte pra cima do cara, alisando o peito dele. A mulher, entusiasmada, continua falando sem parar, enquanto tira uma casquinha do taxista e diz: eu não podia imaginar que você fosse um homem tão sensível. Encabulado, Agenor gagueja, mas consegue dizer: sim, nem eu, sabe? Mas já que a Lisa não está, eu vou embora. Fátima se pendura no pescoço do sujeito e insiste para que ele fique mais um pouco. Só que o taxista tenta inventar uma desculpa para dar o fora dali e acaba se enrolando ainda mais quando diz: sabe o que é? E que eu tenho que ler umas poesias. Não, quer dizer, eu estou com freguês lá fora, de modo que... E vaza rapidinho sem olhar para trás. A dona do salão começa a rir e resmunga consigo mesma que todo aquele tempo o seu crush anônimo era nada mais, nada menos que o vizinho. Na clínica, Sérgio diz a Josefa que Theo passou uma noite tranquila, mas não chegou a falar com o rapaz sobre o pai. O médico ainda diz que Theo chama por Lisa o tempo todo e a mocinha pergunta se pode dar uma palavrinha com o namorado. O doutor pede que a cabeleireira o acompanhe, avisando que somente ela poderá entrar para falar com o rapaz, deixando Hélio e Josefa chateados. E na tal praia deserta, o salvador de Bia chega em casa. O rapaz percebe que a garota mexeu em tudo por ali e fica bravo, querendo saber da garota quem deu ordem para ela mexer nas suas coisas. Bia tenta explicar que só estava tentando dar um jeito no lugar e coisa e tal, avisando que deixou a casa do cara limpa e não entende por que ele resolveu aparecer com 7 pedras nas mãos, falando com ela daquele jeito. O sujeito então diz: eu gosto da minha casa do jeito que ela é. Só faltava agora aparecer uma menininha metida e deixar tudo fora de ordem. Bia decide enfrentar o cara, mas o cara continua falando e diz: onde é que você acha que vou encontrar as minhas coisas agora? A garota decide não discutir e, pegando o homem pela mão, manda ele voltar para onde ele estava e ficar lá um tempo, pois, enquanto isso, ela vai colocar tudo de volta no lugar e deixar a casa como ele gosta. Mas o cara não tá afim de trololó e diz: olha aqui, eu acolhi você na minha casa, mas eu exijo que você respeite o meu espaço. O que pra você é sujeira, desordem, pra mim não é. E não levanta mais a voz, entendeu? Se quiser ficar, fica, mas de boca fechada e o mais longe possível de mim. Na pensão, Sininha insiste para Tibério almoçar direito, mas ele diz que está sem fome, pois tem muita coisa acontecendo e lembra. Primeiro, o mascarado quer ir embora. Depois, a Bia desaparece. A dona da pensão muda de assunto e pergunta se eles não tinham combinado de ir à casa de Carmen, e Tibério imediatamente se levanta da mesa, avisando que vão lá imediatamente. E, enquanto Sininha vai à cozinha, Fátima aproveita para tirar uma casquinha do sujeito. Mas a dona da pensão pega os dois em flagrante e joga a mule na cabeça de Tibério, que cai sentado no sofá. Fátima enfrenta a amiga, mas ela nega ter jogado o chinelo e coloca a culpa em Padilha, dizendo que o rapaz ia dar o sapato nas mãos dela, mas resolveu jogar. Na clínica, Sérgio acorda Theo e diz que Lisa está ali para visitar o rapaz. O arquiteto implora à mocinha que o ajude a sair daquela gaiola e pede que a cabeleireira fale com Diná, pois é a única que gosta realmente dele. Porém pede que ela deixe a mãe de fora, pois ela o condena. Lisa sai correndo apavorada e vai encontrar Josefa na cafeteria, dizendo à mulher que quem está no quarto do rapaz é Alexandre. Hélio não entende nada e a enfermeira tenta explicar a questão da obsessão, mas o delegado continua boiando no assunto. Hélio não se conforma com tanta novidade e diz: gente, peraí, em menos de 24 horas eu fico sabendo que sou pai, que sou até avô, que meu filho é um arquiteto, mas que está doente. Agora eu fico sabendo que ele está sendo perseguido por um tal de Alexandre. E que é pior, o cara está morto. Josefa tenta mais uma vez explicar para o sogrão o que está acontecendo, mas o sujeito não consegue compreender. E a enfermeira se irrita, afirmando que achou que o cara poderia ajudar. Mas, na verdade, só está atrapalhando. A mulher, desesperada,
pega Lisa e sai correndo, avisando que precisa encontrar Alberto, que é o único que pode ajudar naquela situação. Queiroz aparece no hospital para visitar Dinah e conta que as obras da Aconchego estão indo de vento em popa. Mas, alguns momentos mais tarde, já do lado de fora do quarto da mulher, ele conta a Alberto que a polícia está atrás de Ismael. Mas, ao que tudo indica, Bia não está com eles, contando que um amigo de Tato foi até o apartamento do sujeito e todas as coisas da garota estão lá. Mas, de qualquer forma, os aeroportos já foram avisados. Estela decide se juntar ao namorado e diz a Queiroz que sabe que ele não foi ali só para visitar sua irmã e quer saber do que se trata a presença dele no hospital. O advogado, então, conta que Ismael e Regina sumiram, mas a polícia está atrás da dupla, afirmando ainda que Beatriz não está com o pai. Alberto se mete na conversa e diz ao amigo que ele mesmo vai explicar a situação para a namorada e dispensa o cara, afirmando que sabe que ele é uma pessoa muito ocupada e tem muito o que fazer. O médico conta ao Estela que Dinah conseguiu um dossiê que prova as atividades escusas de seu ex-marido e pretendia mostrar aquelas informações para Bia, se Ismael insistisse em levar a garota para o exterior. Estela se dá conta de que, se a filha não está com seu progenitor, é porque deve ter descoberto as falcatruas do sujeito, mas não consegue entender por que a menina não a procurou. Alberto então diz: amor, pensa bem, a decepção que ela deve ter sofrido quando viu o ídolo dela desmoronar. Isso depois de ter sido tão injusta com você. Olha, sei que é difícil, mas a Dinah não pode saber de nada. Ela não pode sofrer nenhuma emoção forte. Mas, desesperada, a mulher alega que está muito perdida, pois não sabe onde está sua filha, e Alberto garante que ela não está sozinha, assegurando que os dois, juntos, vão encontrar Bia, nem que seja no fim do mundo. Alguns momentos mais tarde, Alberto aparece na chácara e diz a Glória que foi avisar que Dinah está hospitalizada. Dudu fica preocupado, mas o médico avisa que a mulher está bem e dá o telefone do quarto dela para o menino, que diz que vai pedir a Okida para levá-lo até lá. Ao ver Tato brincando com um copo de uísque atirado no sofá, Alberto, sentindo a presença do espírito de Alexandre, comenta com o rapaz que a polícia está atrás de Ismael e pergunta se o mocinho tem alguma ideia de onde Bia possa estar. Mas Tato, sem dar a menor bola para o que o padrinho está falando, simplesmente responde que ele não vê a menina há dias. Alberto, então, decide perguntar se o rapaz não acha que está bebendo demais. E Tato, rindo, conta que aquela é a sua primeira dose do dia. Nesse meio tempo, na clínica, Mauro aconselha Raul a não seguir os conselhos de seu primo, que está tentando levar o sujeito para o espiritismo. Mas o corretor de imóveis alega que Alberto está totalmente convencido de que tudo o que acontece com ele e com o Theo é a influência do espírito do Alexandre. Raul ainda comenta que Alberto acha que o espírito do Alexandre está influenciando também Guiomar e a Andresa, e, em última análise, é isso que está transtornando a vida dele e de seu ex-cunhado. Hélio aparece com Naná e a bailarina apresenta o noivo a Mauro, dizendo que o rapaz é sócio de Theo no escritório de arquitetura. E o cara, por sua vez, conta que é pai do arquiteto, para surpresa dos rapazes. Nesse meio tempo, Dudu aparece para fazer uma visita a Dinah e conta um monte de novidades para a mulher, inclusive que vai ser padrinho de casamento de Glória e Kazuo. O menino então comenta que sente muita saudade de seu pai, e Dinah diz que também sente falta de Otávio. Na vila, Carmen resolve dar uma geral na casa de Agenor, e comenta com Zeca que está furiosa, porque nenhum dos vizinhos fala mais com ela. O taxista se mete na conversa e comenta que o que a moça fez com o mascarado não se faz nem com o pior inimigo. Zeca pede ao pai que alivie a barra da moça, mas ele continua enchendo o saco de Carmen. O músico resolve mudar de assunto e conta que ele e Sofia decidiram se separar. Agenor não se conforma e começa a gritar, dizendo: "O quê? Separar? Eu ouvi direito? Olha aqui, casamento é pra vida inteira, a vida toda. Você tem que ir lá e acertar os ponteiros. E que é isso? A mocidade está muito mal. Se casam e logo querem se mandar. E eu aposto que é por causa de uma bobagem, não é isso?" Zeca tenta convencer o pai de que a situação não é tão simples quanto ele está imaginando. E confessa que é Sofia quem quer a separação e revela: "Quando a gente se casou, a gente fez um trato e depois de casados, a gente ia viver como dois irmãos, somente." O taxista muda de opinião e passa a dar razão ao filho, e confirma que, durante todo aquele tempo em que ele e a menina estiveram juntos, não rolou absolutamente nada entre os dois. Agenor acaba achando que o filho que Sofia estava esperando não era de Zeca, e fica ainda mais passado com toda aquela história. Sininha e Tibério aparecem de surpresa na casa do vizinho, e Carmen, sem dar uma palavra, pega suas coisas e tenta sair. Mas a dona da pensão não deixa a mocinha passar da porta da casa e diz: "Espera aí, menina. Não vai fugir não, viu? Nós viemos aqui para conversar com você." Porém, Carmen deixa claro que, se o assunto for sobre o mascarado, ela não está disposta a discutir.
Mas Tibério intervém e diz: não, acontece o seguinte, eu vim aqui para conversar com você. E você vai ter que me ouvir, não é? Porque o que você está fazendo não é justo. O Adonai é como se fosse um filho meu. É um grande amigo, e eu gosto muito dele. Você não pode estar fazendo isso com ele. Ele está sofrendo demais. Se acontecer alguma coisa a ele, eu nunca mais vou perdoar você. No hospital, Diná conversa com Stella e pergunta à irmã o que está perturbando tanto a moça. Stella dá uma enrolada, mas não consegue convencer a irmã. A mulher, vendo que não tem saída, apela e diz a Diná: logo se vê que você está doente mesmo, hein? A sua intuição está falhando pela primeira vez. Eu vou falar com Alberto sobre isso. Diná aproveita o gancho e responde: pena que eu não acredite nas teorias do Alberto. Senão, eu podia aproveitar a oportunidade e pedir para o Otávio vir me buscar. Do outro lado da cidade, Guiomar pega a filha falando com o marido ao telefone e quer saber se Raul continua no hospital. Andressa explica que os exames de Diná não ficaram prontos, mas conta que o marido está se sentindo culpado pela situação da irmã e ela também. A mulher decide desabafar e diz à mãe: primeiro fui eu que dei a chave do carro para o Otávio e aconteceu aquele acidente horroroso. Se acontecer alguma coisa com a Diná, não. Guiomar tenta acalmar a filha, garantindo que não vai acontecer nada e coisa e tal. Mas Andressa não se conforma com tudo o que está acontecendo. A discussão entre as duas continua até que Andressa finalmente se dá conta da realidade e diz: o Raul tinha razão. Você está destruindo o nosso casamento. Você está me separando dele. Eu fui uma idiota fazendo o papel de criança o tempo inteiro. Isso não vai mais acontecer, sabe, mamãe? Não vai mais acontecer. Eu não vou deixar, mamãe. Eu não vou deixar porque eu amo o Raul. Eu amo o Raul. Olha, se você é inimiga dele, você vai ficar sendo inimiga dele. Eu não tenho nada a ver com isso. Você está entendendo, mamãe? Eu não tenho nada a ver com isso. Como eu pude deixar isso acontecer? Meu Deus do céu. Por que eu não tenho forças para reagir? Por que será que eu não consigo lutar? Por que será que eu sempre te obedeço, mesmo sendo sempre contra a minha vontade? Não é justo. Não é justo. Eu era feliz. O Raul era feliz. Você era feliz. E agora eu estou aqui fazendo o papel de idiota. Por quê? Por que você faz isso comigo? Guiomar tenta virar o jogo, se fazendo de vítima, e pede à filha que tenha mais calma. Mas Andressa, chorando, continua apertando a mãe e diz: por que você me tortura tanto, mamãe? Por que você está torturando tanto o Raul? Desesperada, Guiomar diz que também não tem a menor noção do porquê ela tem feito tudo aquilo. Mas Andressa não aceita a desculpa da mãe e diz que ela precisa ter um motivo para ter se tornado uma pessoa tão má. E, enquanto Maroca cuida de Diná no hospital, Stella avisa a Alberto que pretende dar parte na polícia sobre o desaparecimento da filha, mas comenta com o namorado que está sendo difícil esconder a situação de sua irmã, que já desconfiou que alguma coisa está errada. Alguns momentos mais tarde, o casal chega à delegacia e o delegado imediatamente reconhece o médico, dizendo que ele foi o responsável pela algazarra que aconteceu na porta do estabelecimento quando esteve preso ali. O doutor, então, apresenta a namorada e conta que Bia está desaparecida há alguns dias e já lavraram até a ocorrência, mas queria falar com o policial para dar uma foto de sua filha a ele. Alberto se manifesta e diz ao delegado que eles não fazem ideia de há quantos dias Bia está desaparecida, pois a garota estava com o pai, que aliás não avisou sobre nada, e lembra que o sujeito tinha dito que ele e a menina iriam embora, viajar pela Europa. Stella conta que nunca assinou nenhuma autorização, e sua IRM fez ameaças ao ex-marido dela, pois Diná disse a Ismael que iria contar a verdade sobre ele para Beatriz. A mulher ainda revela que Ismael e o delegado imediatamente já sabe quem é o meliante, e ainda se recorda que aquele é o mesmo cara que tentou incriminar o doutor. Para completar, o delegado ainda diz: a polícia está atrás dele. Ele é barra pesada, sabe? Além de traficante, ele tem um cassino clandestino, sabiam? Alberto retoma o foco da conversa e diz: mas o problema da menina é que parece que ela não está com o pai. Stella, então, completa e conta que, para Beatriz ter sumido daquele jeito, ela só pode ter descoberto alguma coisa a respeito do pai e decidiu não voltar para casa, pois é muito orgulhosa, mas tem certeza de que a filha está sofrendo. O policial pede que Stella deixe a foto da garota e um telefone de contato, garantindo que, assim que tiver alguma notícia, entra em contato com a mulher. Para tranquilizar o casal, o delegado conta que acredita que Ismael e a comparsa não tenham saído do país. E, naquela noite, na casa da praia deserta do litoral do Rio, Bia, entediada, começa a zangar pela casa e descobre que o sujeito, além de poliglota, também artista plástico e sua matéria-prima são raízes de espécies diferentes. No dia seguinte, Maroca está toda entusiasmada com a volta de Diná, que teve alta do hospital. Tato aparece no antigo escritório de seu falecido pai e, conversando com Queiroz,
descobre que o negócio de advocacia está indo de vento em popa e logo terá o nome do rapaz estampado na porta, como um dos advogados associados. Queiroz avisa ao rapaz que a maior parte do capital deixado por Otávio ainda não está disponível, e Júnior responde: "Isso é problema teu. Se vira, cara. Até hoje eu fiz tudo o que queriam que eu fizesse, não é? Agora eu quero viver a minha vida. E para começar, eu mandei o curso para o espaço." Estela aparece de repente, interrompendo a conversa dos dois, e depois de cumprimentar Queiroz, tenta ser amável com Tato, que rejeita o cumprimento da mulher. O moço decide se sentar na antiga poltrona do pai, e Estela, então, ao qual uma cliente, conta ao rapaz que Bia está desaparecida e ela já deu parte na polícia, mas queria saber se ele tem alguma ideia de onde a garota possa estar. Pois, provavelmente, a menina deve estar desesperada, já que pode ter descoberto algumas coisas sobre o passado do pai. Tato diz que não sabe de nada, e ainda avisa que, mesmo que soubesse, não iria dizer, pois se Bia quisesse voltar para a casa da mãe, ela já teria voltado. Depois que Tato vai embora, Queiroz tenta amenizar a situação e pergunta a Estela se ela já tentou entrar em contato com a turma de amigos de Bia. Organizada, Estela diz que fez uma lista e já tentou contato com Johnny, mas o rapaz nunca retornou. Estela tenta mais uma vez falar com o rapaz pelo fixo do escritório de advocacia e finalmente fala com Johnny, que conta a ela que tem certeza de que Bia não viajou com Ismael e Regina, mas não sabe onde a garota pode estar. A mulher decide perguntar pelo comércio da redondeza da vila onde mora se algum conhecido viu sua filha por ali, mas não tem sucesso. Enquanto isso, Maroca manda Maria jogar a orquídea que chegou naquele dia para Diná, no lixo, dizendo que a filha fica muito triste quando recebe aquelas flores do falecido. Diná, que já está em casa, pergunta à mãe se suas orquídeas ainda não chegaram, e a empregada faz sinal com os olhos, apontando a lata de lixo da cozinha, mas ela não entende. Patty acaba encontrando a orquídea daquele dia toda quebrada e jogada no lixo da cozinha. Diná fica ainda mais triste ao ver o estado da flor, e Maroca tenta se explicar, admitindo que fez aquilo porque está cansada de ver a mulher sofrer por causa de Otávio, e pede que ela esqueça o sujeito de uma vez por todas. Mas Diná, furiosa, deixa claro que não quer esquecer,